Não há terror num tiro ou num golpe, mas na antecipação de um tiro ou de um golpe, dizia Alfred Hitchcock, o mestre do suspense. Mais pura verdade. Em Tubarão, de Spielberg, passamos o filme inteiro roendo as unhas, esperando o vilão título aparecer, e é justamente essa expectativa agoniante que fez de tal obra um verdadeiro clássico, não o Tubarão em si. E assim também é este O Espelho, novo filme de Mike Flanagan. Quando se preocupa mais em antecipar o medo e focar no suspense ao invés de entregá-lo de bandeja aos espectadores, o resultado é fascinante. Adaptação de um curta do próprio Flanagan, de 2006, O Espelho, Óculos no original, roteirizado juntamente com os estreantes Jeff Howard e Jeff Seidman, conta a história dos irmãos Tim, Brenton Thwaites, e Kaylee, Karen Gillan, que viviam felizes com seus pais até que, após uma série de incidentes perturbadores, Tim é acusado de matá-los e é mandado para uma espécie de prisão psiquiátrica, sendo liberado 11 anos depois. Então, sua irmã o acolhe e o cobra para que eles cumpram a promessa realizada na fatídica noite de 11 anos atrás, a de destruir um espelho que acreditam ser amaldiçoado e o verdadeiro responsável pela morte de seus pais. Partindo de uma estrutura fragmentada e não linear, o diretor une passado e presente em um entrelaçamento curioso e até certo ponto perigoso, mas extremamente orgânico, e que se encaixa perfeitamente no estilo narrativo proposto. É interessante notar, por exemplo, como Tim age no presente exatamente como a irmã mais velha, Kaylee, agiu no passado, protegendo-a e usando mais a razão do que a emoção, em uma inversão de papéis que ilustra como o garoto realmente amadureceu e exorcizou os fantasmas do passado, enquanto a irmã, pelo contrário, os alimentou e fortaleceu durante anos, culminando na paranoia presente para destruir o tal objeto assombrado. Neste sentido, é digno de reconhecimento a atuação do casal protagonista, mais especificamente de Karen Gillan, que consegue transmitir com um timing perfeito toda essa neurose e angústia de sua personagem, em uma composição minimalista e bastante convincente. O modo como ela dialoga com o espelho na primeira vez em que se reencontram é sintomático, com uma expressão e em um tom de voz que beira o sádico, como se estivesse realmente feliz em rever o inimigo que a aterrorizou durante anos e que ela agora pretende destruir por completo. Dessa forma, aos poucos o filme vai nos seduzindo a entrar nesta paranoia de Kaylee, assim como Tim. A partir de então, a estrutura fragmentada se intensifica, acrescentando um elemento de manipulação da realidade absolutamente assustador, transformando a experiência cinematográfica não apenas em um terror qualquer, mas em um thriller psicológico angustiante. Flanagan abusa do uso de espelhos genéricos ao longo da película, justamente para reforçar essa ideia de dualidade e desconfiança sobre o que é real, verdadeiro, e o que é falso, e imaginação dos personagens. Além disso, o trabalho também é belíssimo do ponto de vista estético, uma vez que a fotografia de Michael Fimognari adota uma abordagem clássica para o tema e, por que não, funcional, com planos fechados e claustrofóbicos e um jogo de sombras e contrastes eficientes. A maneira como a câmera do diretor se movimenta ao se aproximar do espelho e dos personagens tocados por sua influência sobrenatural é criativa e inteligente, gozando do uso do ângulo plongé, do contrazoom e diversos outros recursos que resultam em sequências realmente memoráveis. Portanto, não deixa de ser um pouco decepcionante quando o filme parece abrir mão de todas essas qualidades que o fizeram funcionar tão bem nos dois primeiros atos, para, no terceiro, tornar a experiência em um terror genérico, com espíritos e aparições para todo lado, escanteando seu suspense intimista de lado. O desfecho é, até certo ponto, previsível e pouco empolgante. Tais deslizes, entretanto, não chegam a comprometer significativamente a atmosfera de medo e tensão tão cuidadosamente construída ao longo de toda a película. Assim, temos um longa eficiente e que se sustenta justamente no clima citado. Como temos um final que deixa inúmeras portas abertas, quem sabe não estamos diante de um primeiro capítulo de mais uma dessas franquias de terror criadas nos últimos anos. É possível. Agora é aguardar para conferir. Dirigido e escrito por Mike Flanagan,
Baseado em seu próprio curta-metragem de 2006, O Espelho, Óculos, estreou nos cinemas em 0307, apresentando uma história sobre um espelho amaldiçoado que influencia a personalidade de seus proprietários, incitando-os a cometerem atos de violência sangrenta e assassinatos. Um jovem casal de irmãos, formado por Kaylee Russell, Karen Gillan e Tim Brenton Thwaites, se une para tentar destruir um antigo espelho que no passado, quando ainda eram crianças, foi o responsável pela morte brutal de seus pais. Intercalando constantemente cenas do passado trágico dos protagonistas com as ações do tempo presente e confundindo ilusão com realidade, o filme procura prender a atenção e manter o interesse pela história, mesmo a ideia central sendo um grande clichê com um espelho, com poderes sobrenaturais. Longe de ser uma obra-prima do gênero, pelo menos garante alguma diversão em pouco mais de 1h30, investindo também num final pessimista e com gancho para a continuação. Um dos pontos fortes do filme é a atuação de Rory Cochrane, o pai das crianças, que fica mais assustador gradativamente, lembrando o personagem de Jack Nicholson em O Iluminado, sendo que aqui, ao invés da sensação de isolamento levar o pai de família à beira da loucura, o que causa isto é a influência do espelho amaldiçoado. Flanagan parece ser um diretor habilidoso, pois apesar de ter um roteiro simples com uma história banal, para incrementar e tornar mais interessante a narrativa, utiliza flashbacks, truques psicológicos e tomadas de câmera em locais atípicos, porém eficientes. O elenco, incluindo os atores mirins, é bom e sustenta a trama, mesmo nos momentos mais eletrizantes. O Espelho é, na verdade, mais um thriller psicológico do que um terror, com história bem desenvolvida e sustos na medida certa. Apesar de não chocar visualmente com monstros e tripas, impacta à medida que a sensação de medo começa a crescer na tela. Tem um final interessante e que divide opiniões, que parece também sugerir uma possível continuação. De forma inteligente e engenhosa, Flanagan tira o famoso leite de pedra, extraindo o máximo que aquela produção permitia. Filme bastante recomendado para quem prefere se contorcer de medo e aflição do que simplesmente mergulhar em um balde de sangue e sustos, como a maioria dos filmes do gênero ultimamente nos forçou a fazer. Inteligente não é a denominação que normalmente se espera de um filme de terror, já que seu propósito é justamente fugir do racional e perturbar a plateia com sustos um atrás do outro, mas realmente não vejo como classificar o Espelho de outra forma. Vai certamente decepcionar quem esperava um terror mais tradicional ou óbvio, mas os interessados em uma história mais complexa vão se prender. A trama acompanha os irmãos Kaylee e Tim, Karen Gillan e Brenton Thwaites competentes, que lidam com a tragédia da morte de seus pais, sendo o pai responsável pelo assassinato da esposa e o irmão mais novo pelo de seu pai, em uma medida desesperada para impedi-lo de matar sua irmã. Anos depois, Tim é libertado de um reformatório juvenil, e sua irmã tenta convencê-lo a ajudá-la a destruir um misterioso espelho, onde ela acredita viver uma entidade sobrenatural que teria influenciado seu pai a cometer as atrocidades. O aspecto mais forte aqui certamente é o brilhante trabalho de montagem de Flanagan, que oferece um jogo narrativo inteligente e que raramente encontraríamos em um longa do gênero. Tendo como plano de fundo duas histórias em espaços temporais distintos, a montagem brinca com as mais diversas elipses e transições, chegando até mesmo ao ponto de compartilharem o mesmo espaço. A versão adulta e jovem de Kaylee e Tim interagem, diversas vezes, quase transformando o passado no verdadeiro antagonista. Um fantasma, por assim dizer. E como o espelho é um objeto central, não deixa de fascinar como as duas tramas vão cada vez mais se assemelhando, quase como um reflexo uma da outra. A fotografia digital de Michael Fimognari contribui nesse quesito ao tornar o ambiente mais ameaçador nas cenas do passado, mas sem jamais alterar paleta de cores para algo muito irreal, contando também com um desfecho em aberto que provavelmente irritará a grande parcela do público. O Espelho talvez seja um dos filmes de terror mais inteligentes dos últimos tempos, ainda que leve na categoria de realmente assustar. É mais uma obra que incomoda pela atmosfera pesada, que explora as
expectativas e surpreende ao revelar-se algo mais complexo do que o prometido. Curta o vídeo, comente, inscreva-se no canal. Muito obrigado.